Tirar o som só. Ó. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, a gente vai começar aí a nossa live pra gente falar um pouquinho aí sobre os vômitos em cães, né? Então aí, assim, antes de mais nada, né? Vamos falar assim, quem aí provavelmente tem um cão já deve ter algum tipo de problema, ter tido algum tipo de problema com relação à questão dos cães vomitarem, né? De ter algum probleminha que ele vomitou ou que ficou vomitando alguns dias. Então, assim, é uma coisa muito comum. E assim, é uma coisa muito comum que eu sei por quê? Porque é uma das maiores coisas, assim, que eu atendo no consultório, uma das principais coisas, né? Então, é uma casuística muito grande. Então, vários animais aí vomitando. Então, uma coisa aí que a gente sabe que é um tanto relativamente aí, não comum de ser normal, mas um comum que eu digo de ter bastante animais que chegam com essa queixa na clínica, tá bom? Então, antes mesmo da gente começar, vou falar aqui pra gente, pra vocês que se estão no YouTube, não se inscreveram ainda no canal, clica no sininho aí, se inscreve. E quem tá no Instagram, se ainda não segue, segue lá nossa página, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses vômitos. Então hoje a gente vai falar por que os cães vomitam, né? Quais os motivos mais comuns deles vomitarem, e o que fazer, né, quando os cães vomitam, que a gente fica um pouquinho perdido, fica um pouco desesperado, às vezes, em alguns casos, né? Então, o que fazer também, tá bom? Então, vamos lá começar, então, para motivos de vômito, assim, a gente tem vários, né? Então, a gente vai falar aí um dos principais. Então, uma das principais causas de vômitos que eu pego na clínica, né? O que é? Principalmente aí questão de imprudência alimentar, tá? O que é isso? Imprudência alimentar é o animal comer alguma coisa que ele não devia. Então, isso daí é uma das principais causas aí de vômitos que a gente atende, tá? E aí, assim, tem várias coisas que eles não estão acostumados e às vezes que eles comem e que podem causar o vômito, tá? Então, um grande número de animais, eles chegam no consultório com essa queixa. E aí, o que a gente deve ficar atentos, né? Para não deixar alguns alimentos aí dando bobeira, tá? Por quê? Porque existem alimentos que têm grandes chances de causarem vômitos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses. Então, uma das principais coisas que os animais chegam com vômito é principalmente, às vezes, comer carne de churrasco, comer uma carne temperada, tá? Então, isso aí a gente realmente deve evitar aí deles estarem pegando, tá? Frutas cítricas, às vezes, tem animal que às vezes tem um estômago um pouquinho mais sensível, então não é interessante dar frutas cítricas, como, por exemplo, mexerica, laranja, manga, tá? Que eles são um pouquinho mais ácidos. Então, animais que às vezes têm alterações no estômago, já tem uma tendência a ter vômitos, a gente deve evitar esses tipos de alimento, tá? Doce também, aí doce de jeito nenhum, tá? Então não é bom a gente ficar dando doce para os animais, tá? Além de ser uma coisa muito, assim, uma questão de poder causar o vômito, né? É uma bomba de açúcar aí para os cães, né? E eles não precisam disso, não tem necessidade nenhuma, tá bom? E assim, o que eu quero que às vezes chega assim que o animal comeu leite condensado, tá, gente? Nossa, quando eu escuto, eu dei leite condensado, eu quero morrer, juro. Não dá leite condensado, tá? Leite condensado, aí não dá. Se você dá leite condensado, não fala aqui, tá? Que senão eu vou ir na sua casa buscar o leite condensado, tá bom? Não dá leite condensado, é muito calórico, tá? Aumenta muito a glicose de uma forma muito rápida, tá? Então, a glicose não, desculpa, a glicemia. É muita glicose de uma vez que vai ser ingerida, né? Então, não dá leite condensado. A Carol tá perguntando aqui, manga não pode? Manga pode dar, o único problema às vezes é animal que já tem um estômago um pouquinho mais sensível, que às vezes costuma ter vômitos. Tem animal que come e normal, né? Então tudo bem daí. Mas tem animal que às vezes tem um pouquinho o estômago muito sensível, que às vezes vomita com algumas frutas um pouquinho mais, aquelas frutas cítricas, tá? Então aí às vezes a gente evita nesses animais. Mas
se ele aceita super bem, não tem problema. Mas aí tem alguns que tem um pouquinho de tendência aí, às vezes, vomitar com algumas dessas frutas aí que eu falei pra vocês, tá? Não sempre, tá? Outra coisa, pizza que a gente deve evitar, que eu vejo muita gente dando pizza, tá? Por quê? Pizza aí, além de ser muito calórico também, né? A gente tem duas coisas aí da pizza, tanto a borda quanto a parte do recheio, né? A gente deve do recheio, né? Que vem geralmente a gente pede aquelas de mussarela, né? Que vem bastante, vem bem gordurosa. A gente pega a pizza, ela já vem já engordura tudo à mão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente porque pizza aí tem uma tendência às vezes de causar uma pancreatite também, tá? Que é pancreatite? Que é uma inflamação, uma infecção lá no órgão lá da barriguinha, que é o pâncreas, tá? Então, comidas muito gordurosas, oleosas, assim, a gente deve evitar, porque além de poder causar só o vômito, né? Então, além do vômito em si, tem risco de causar esse outro problema, que é a pancreatite, que é uma coisa mais grave, tá? A pancreatite daí, aí já é realmente grave, tem animal que precisa ficar hospitalizado. Então, aí, evitar coisas gordurosas, então, pizza, principalmente, coisas como frituras. E também carne temperada e churrasco também tem uma tendência a causar essa questão da pancreatite que eu falei pra vocês, tá? Então, aí, evitar esses tipos de alimento, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Tá bom, aqui. Aí, prontinho. Além aí, né, do simples fato de causar esse vômito, então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, mexer no lixo. Então, tem os cães que são danados aí, então, bobeou, tá pegando alguma coisa e vomita mesmo, gente. Outra coisa que é muito comum de vômito é a ingestão de corpo estranho, principalmente quando a gente fala de filhote, né? Então, ingestão de corpo estranho, o que é? Brinquedos, né, no geral, coisinhas que a gente compra, ou roupinhas, ou brinquedinhos, ou meinhas, ou qualquer coisinhas pequenas que eles têm tendência ali ou a roer, ou mesmo, por exemplo, roer perna da mesa, roer as coisinhas da casa, né? Então aí a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque isso daí pode fazer um corpo estranho, tá? E fazendo um corpo estranho, aí a gente tem risco de ter uma obstrução, que aí é obstruir mesmo a parte do intestino ou do estômago, né? Não conseguir passar aquele objeto, né? Ou mesmo aí, dependendo do que for, por exemplo, aqueles ferrinhos do pregador de madeira. Tem uns que às vezes come pregador, destrói o pregador e come o ferrinho. E aí, assim, coisinhas pontiagudas também. Qual que é o problema dessas coisinhas pontiagudas? É risco de causar uma perfuração lá no intestino, no estômago, né? Ou mesmo aqui em cima. Então aí a gente tem que tomar cuidado aí com relação a risco de corpo estranho, por causa aí de risco de perfurar. Porque se perfura, o que acontece? Perfurou, imagina, causou um furinho lá no estômago, lá no intestino. É como se fosse cocô lá pra dentro da barriga, tá? Então vai fezes lá pra dentro da barriguinha. E aí, risco de infecção, de uma infecção generalizada, né? Então aí a gente tem que tomar cuidado muito aí com questão de corpo estranho, tá bom? Então, isso daí é uma das principais coisas que a gente ainda vê, tá? Principalmente aí algumas raças, por exemplo, Golden, que, meu Deus, eles acho que são campeões de comer coisinhas diferentes aí, né? Então, aí a gente tomar cuidado, tá? Outra coisa aí, existem diversas causas para vômito, né? Então, outras coisas que podem causar problemas de vômito. Alteração do fígado, que são alterações hepáticas, né? Alteração em vesícula biliar também pode causar vômito. Problemas, animais mais velhinhos, aí se eles começam a ter vômitos com uma certa frequência aí, mesmo que, sei lá, uma vez na semana ou mais esporádicos assim, a gente tem que tomar cuidado. Que aí, às vezes, pode ser problema renal também, problema no rim, tá? Verminose também pode causar vômito, né? Não só questão de diarreia, mas tem animal que, às vezes, só com verme, só pode acontecer só de vomitar também, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar em dia aí é a questão do vermífugo, tá bom? Algumas doenças infecciosas podem causar vômitos, então, parvovirose, tá? Sinomose, doença do carrapato, pode causar vômito, diversas doenças infecciosas, leptospirose, que é aquela doença do rato, tá?
Doenças infecciosas a gente tem um monte aí, né? Mas essas daí são as mais comuns, mas aí a gente tem que tomar cuidado que isso também pode causar vômito, tá? Enfim, a gente tem várias doenças aí, né? Mas uma coisa que a gente observar, é interessante a gente ver, que é importante a gente ver no animal, se além do vômito tá apresentando algum outros sintomas, né? Então, por exemplo, tá mais quietinho no cantinho, fica apático, tristinho, ou se tá com diarreia, ou ainda, se não tá comendo direito, tá com falta de apetite, ou ainda também tá com dor na barriguinha, fica chorando, fica ali no cantinho dele, ou gases com flatulência, né, que são gases ali constantemente também, além ali de outros sintomas, né, então tosse ou alguma coisa bem diferente, né, tosse, dificuldade de andar, enfim, qualquer coisa diferente, então é bom a gente ficar de olho pra gente associar isso, tá? Tanto vômito, por quê? Porque se é um vômito, às vezes comer alguma coisa diferente, ok, pode ser disso, mas se começa com algum outros sintomas, alguns outros sinais, a gente tem que aí pensar em outras doenças também, tá bom? Então, e é normal o animal vomitar, né? Muita gente pergunta, não, ele vomita de vez em quando, é normal ele vomitar? Normal não é, né, gente? Então, você concorda comigo que o normal é não vomitar, né? E aí, se ele vomita, o que a gente tem que ver, né? Vomitou por quê, né? E com qual frequência ele anda vomitando, tá? Então, uma coisa interessante pra gente aí tá pensando. Então, se ele vomita, vamos ver, por que ele vomitou? Então, com qual frequência que ele tá vomitando, né? Se tá direto. Então, como que eu falei assim, vômito, ele pode comer, por exemplo, se ele comeu alguma coisa diferente que fez mal, tudo bem, né? Aí um episódio de vômito só e do restante tá tudo bem, ok, a gente pode até acompanhar e observar, né? Então, se a gente observou um episódio ali separado, né? Vomitou uma vez, comeu alguma coisa diferente, tudo bem, né? Agora, assim, se ele tá vomitando com uma certa frequência, 2, 3 vezes, ou mais vezes na semana, ou até mesmo no dia, né? Vomitou 1, 2, 3, 4 vezes no dia, opa! Aí, nesse caso, se tá vomitando um monte, aí é melhor levar no veterinário. Deixa eu ver aqui só. Comecei a pescar a apreensão, meu filhote não está mais comendo, vomitou alguns dias. Pode estar relacionado? Come 3 vezes ao dia. Ontem não comeu de manhã e vomitou. Hoje não quis comer nem de manhã nem à tarde, mas não vomitou. Alguns animais sim podem ter às vezes algum. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, com relação à parte de comportamento também, às vezes pode estar relacionado, tá bom? De estresse, por exemplo. Então, assim, do vômito, se a gente tá vendo que tá vomitando muitas vezes, aí é interessante aí a gente tá procurando investigar, aí levar realmente no veterinário, tá? Se vomitou uma vez, aí a gente não tá meio chatinho pra comer e comeu alguma coisa diferente, a gente pode até observar, tá? Aí, se ele tem vômito também, aí a gente tem aqueles casos que ele tem vômito esporádico. Por exemplo, vomita uma vez na semana, tá? Vomita uma vez por semana, praticamente toda semana. Vomita direto. Ou ainda, se ele vomita a cada 2 semanas aí com episódios de vômitos mais aí menos frequentes, né, com um intervalo de vômito aí mais espaçado, não é normal também estar vomitando com essa frequência, tá? O que a gente tem que ver? Que aí, assim, existem algumas alterações que são crônicas, tá? Que fica ali constantemente. Então, a gente tem que ver se realmente não existe algum problema, tá? Por quê? Se a gente vomita, vamos supor se a gente vomita com frequência aí, mesmo que for uma vez na semana, isso não é normal pra gente. A gente vai lá, procura, às vezes, um especialista, um gastro, vai investigar, vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de fezes, vai fazer endoscopia. Por quê? Porque não é normal a gente estar vomitando aí toda semana, tá? Então, assim, a mesma coisa pro cachorro. Não é normal ele estar vomitando toda semana, tá? Às vezes tem uma tendência que antigamente o pessoal falava, não, é normal o cachorro vomitar. Não, hoje em dia a medicina é diferente, a gente sabe que não é normal, né? Não é normal estar vomitando sempre. Então, se tá vomitando sempre, a gente tem que buscar aí o que tá acontecendo. Do mesmo jeito
que a gente buscaria pra gente, a gente tem que buscar pro cachorro, que não é porque ele é cachorro que vomitar toda semana é normal, tá? Então daí a gente tem que dar uma investigada, tá? E hoje em dia a gente tem muito mais avanço na medicina veterinária, condições pra gente estar investigando tudo isso, tá? Então, hoje em dia a gente pode fazer aí, tanto desde tem vários exames de sangue, tem exame de fezes, tem endoscopia também para cachorro que entra com uma câmerazinha e vai ver lá dentro do estômago, do intestino, como que tá. Então, a gente tem todo esse avanço na parte da veterinária também, tá? Então, se ele se ele vomita, a gente tem que ir pesquisando aí e avaliando. Existem várias alterações que podem causar vômito com frequência, tá bom? Se ele come alguma coisa diferente, tá, a gente observa, mas se não comeu, tá comendo alguma coisa diferente, tirou aquilo lá e ele continua vomitando, então não é porque ele tava comendo alguma coisa diferente, alguma coisa ali tem, tá? Então daí a gente tem que pesquisar isso, procurar saber sobre isso, tá bom? Aí a gente tem diversos tratamentos hoje em dia. A gente tem, vamos supor que é correlacionada à alimentação. A gente tem ração específica para animal que tem problema gastrointestinal, que tem problema no estômago, que tem problema no intestino. A gente tem ração específica. A gente às vezes pode entrar com uma dieta específica. Então, assim, se é alguma coisa que ele come, então tira aquilo que ele come e aí tá procurando dar um alimento controlado, né? E o que é interessante, às vezes tem animal que fica muito tempo em jejum e que pode vomitar também. Então, o ideal é a gente dar a ração não uma vez por dia, mas pelo menos 2, 3 vezes por dia, tá? Porque senão fica muito tempo em jejum, tem cachorro que às vezes muito tempo em jejum pode predispor a ele a vomitar novamente, tá bom? E assim, como eu falei, é interessante estar investigando se tá com isso frequente, para vocês terem uma noção. Existem até problemas de hormônios que podem causar vômito, tá? Existe um problema que chama hipoadrenocorticismo, que é uma glândula que fica lá dentro da barriguinha. E aí, o que acontece? Essa glândula, o hipoadrenocorticismo, o que acontece? Diminui a produção de um tipo de hormônio lá, e aí o animal pode ter vômitos, só que ele também pode chegar, e vômito crônico assim, de vez em quando. Só que o que pode acontecer também? Às vezes, esse animal que tem hipoadrenocorticismo, ele pode chegar a ter uma crise, tá? De vômito. Ter uma crise do sistema... Desculpa. Tem uma crise do sistema geral. E o que acontece? Às vezes cai pressão, chega em hipovolemia, bem desidratado, tá? E aí ele chega numa emergência, tá? Então, às vezes, uma coisa que a gente podia diagnosticar de uma forma precoce por causa de um vômito, às vezes a gente deixando isso passar, achando que isso é normal, ele pode chegar numa emergência, aí numa crise mesmo, com risco de vida, tá? Com risco de perder a vida, porque chegou nessa crise, tá? Porque esse hormônio tá muito baixo e aí chegou numa crise. Então, existem situações que podem chegar nesse ponto. Então, se tá vomitando sempre, é bom investigar, porque pode ser uma coisa grave, tá? Por exemplo, isso e chegar a causar... Na verdade, assim, não chega a ser o problema maior é ele chegar nessa crise, tá? Então, a gente tem que estar aí, realmente acompanhando e investigando, tá bom? Aí a Carol perguntou aqui se ele come 3 vezes ao dia. Ontem não comeu de manhã e vomitou. Hoje não quis comer nem de manhã e nem à tarde, mas não vomitou. O que acontece? Às vezes tem cachorro que pode estar relacionado à parte de estresse também. Ou não chega a ser uma... Que nem a gente às vezes relaciona a nossa gastrite com questão de estresse, tudo, né? Não é tão comum nos cães, tá? Alguns cães, aí já é mais difícil, mas alguns cães às vezes podem estar relacionados que tem um problema frequente
de vômito, né? Às vezes pode estar relacionado à questão do estresse, de comportamento, de, por exemplo, acontecer alguma coisa diferente, né? Ou cães, mas isso geralmente são cães que são muito ansiosos, muito estressados, né? Que às vezes pode estar relacionado. Mas assim, isso a gente vai pensar na última opção, a gente vai excluir todas as outras causas que nem na gente. A gente vai ver se não tem nenhum outro problema, né? Lá no estômago. Se foi uma coisa isolada, por exemplo, que aconteceu, você achou que estava relacionado ao fato de um episódio, uma coisa em específico que aconteceu, e aí ele vomitou, qualquer coisa pode observar, né? E aí, observa, mas aí oferece, tenta estimular a alimentação, né? A alimentação aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, aí que geralmente eu indico fazer, né? Mas estimula a alimentação para não ficar mais tempo em jejum, pra ir no, porque aí quanto mais tempo em jejum, ali o estômago ali não é interessante, ainda mais se ficou um dia direto, tudo. Às vezes eu indico deixar em jejum algumas horas, se vomitou, algumas horas e depois dar o alimento. Então a gente vai falar, então, deixa eu ver aqui, ó, ontem, a gente vai falar um pouquinho, Carol, também, do que a gente vai falar, se o cachorro vomitar, né, o que a gente faz, né? Então muita gente pergunta, ele vomitou, não sei se foi de alguma coisa diferente de comer, ou, por exemplo, alguma coisa diferente que aconteceu. Então o que a gente faz geralmente? Logo em seguida que ele vomitou, é melhor a gente tirar a comidinha, tá? Então logo em seguida que vomitou, tira a comida. Aí a gente deixa geralmente um tempinho ali em jejum. Por quê? Porque se ele vomitou, provavelmente ele não vai comer, ou se ele acabou de vomitar, às vezes ele tem chance de comer novamente logo em seguida e vomitar novamente, tá? Então eu peço para deixar às vezes umas 3, 4 horinhas de jejum ali, né? E observar. Aí qualquer coisa depois dá água, ele dá água e aí vê se ele não vomita com a água, tá? E aí depois coloca um pouquinho só de comida. Se ele comeu, aí deixa só aquele pouquinho mesmo de raçãozinha ou de comida que ele comeu. Depois tenta oferecer uma porçãozinha ali menor mais tarde, tá? Mas porções pequenas aí para não encher o estômago. Como ele vomitou teoricamente recentemente, né? Aí a gente não, daí deixa um tempinho aí de jejum, tá? Um tempinho de jejum e depois comeu. Então espera mais um pouquinho para dar mais tarde mais alguma coisa, tá? E aí vai dando refeições pequenas, tá bom? Se ele não vomitar mais, ok, a gente vai observando e aí volta a dar comida aí aos poucos ao que ele tá acostumado, né? Geralmente no dia seguinte aí vai voltando a dar aos poucos, isso ele não vomitou de novo, né? Mas aí em pequenas porçõezinhas, mais vezes ao dia, né? Aí no dia, vamos supor que aí no dia você vai dar a quantidade que ele tá acostumado, mas vai dividir em mais refeições, em 4, 5 refeições, por exemplo, né? Isso é animal que não vomitou de novo, tá? Aí, se ele... E aí, assim, nesse animal, se ele tá um pouquinho mais chatinho pra comer, às vezes o que a gente pode fazer? Fazer uma coisa mais leve, como, por exemplo, um arroz com franguinho, como se fosse uma canjinha, mas sem tempero, sem óleo, sem nada, tá? Deixando com aspecto mesmo de uma canjinha mesmo, com um pouquinho mais de água aí, até pra questão de hidratar, né? Mas aí eu não indico colocar legumes, ficar colocando muitas coisas diferentes, muita coisa diferente aí não, tá bom? Que mais? Aí, assim, depois que tentou ali dar uma coisinha diferente, não diferente, eu digo, não tenta ficar dando muita coisa diferente, mas mais o franguinho que é mais leve, né? Às vezes o franguinho ou desfiado, um franguinho picadinho ali, com arrozinho, pra ver se come. Porque às vezes ele vomitou, não tá muito bem com o apetite, com o estômago muito bom, não vai querer comer ali talvez a ração, né? E a gente pode, ou se ele come comida já, aí tenta dar alguma coisa, em vez de dar carne vermelha mesmo, tenta dar o arroz com franguinho, tá? Aí, se o cachorro continua vomitando mesmo assim, né? Aí, assim, daí não tem jeito, porque ele vai ficar vomitando tudo que ele come, daí a gente vai começar a ter outros problemas. Vai começar a desidratar, ele vai começar ali, não vai querer comer, pode ficar com a glicemia baixa, né? Então, se não tá comendo, continua vomitando, aí não tem jeito, vai ter que levar ali no veterinário, tá? Por quê? Porque vai ter que controlar esse vômito e provavelmente se não tá conseguindo controlar desse jeito, ele continua vomitando,
vai ter que fazer a medicação e tem que ver aí o que tá acontecendo, né? Porque às vezes pode ser, por exemplo, sair de casa, que a Carol falou aqui, sair de casa, tem chance às vezes dele ter comido alguma coisa diferente enquanto você tava fora, né? Então às vezes a gente tem que ficar atento nisso também, né? Às vezes é mais chance disso ter acontecido, ele ter comido alguma coisa fora, tipo, fora do período que você estava em casa, por exemplo, né? Mas se continuou vomitando, aí tem que investigar. Pode ser, às vezes, alguma coisa que comeu, mas se continuou vomitando, vai ter que controlar esse vômito, tá? E aí, se continua vomitando também, tem que investigar, ver se não tem aí alguma coisa aí envolvida, tá? Por trás, que a gente às vezes associa com o episódio, mas às vezes é outra coisa, né? Às vezes deu uma coincidência, né, que acontece, né? Ele tem alguma, tá com algum problema, só que bem no dia que você saiu de casa, por exemplo, aconteceu dele vomitar, e a gente às vezes associa, às vezes não necessariamente tá relacionado, né? Às vezes pode ser uma outra coisa que ele, infelizmente, apresentou um sintoma naquele dia mesmo, tá bom? Então, aí se continua vomitando, tá vomitando 2, 3 vezes por dia, aí não tem que esperar, não. Daí é melhor levar no veterinário pra estar controlando isso daí, tá bom? Se além do vômito também ele apresentou alguma coisa diferente, aí, por exemplo, vomitou uma vez, mas tá com diarreia, ou ele tá triste, ele tá muito quietinho, aí é melhor não esperar nesse caso também, tá? Daí nesses casos, a gente tem que levar aí pra uma clínica, pra um hospital, tá? Daí não é bom a gente ficar aguardando muito tempo, tá? Então, existem alguns casos aí, tanto os casos do que a gente vê que não tá melhorando, que é bem leve, assim, vomitou uma vez, mas tá normal, o cachorro tá normalzinho. Em alguns casos a gente pode até observar 1, 2 dias, mas se continuar vomitando, vomitou mais de uma vez, está vomitando várias vezes, 2, 3, 4 vezes no dia, a gente leva no veterinário. E tem casos que aí a gente não deve ficar esperando para ver se melhora. Então, existem algumas situações que podem ser graves, assim, grave de grave mesmo, tá? De, às vezes, expor risco de vida, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, existem situações que são graves que a gente não deve esperar. Quais são elas? Algumas delas são, a primeira que a gente vai falar é cães com torção gástrica. O que é isso? Geralmente acontece em animais de grande porte, tá? Que são os animais de grande porte? São os animais aí, por exemplo, Rottweiler, Golden, raças grandes, tá? Que podem acontecer isso. E o que acontece de sinal? É como se o estômago, chama torção gástrica, porque o estômago, ele vira junto, ele meio que torce lá dentro, ele torce, e ele torce junto com um órgão que chama baço, geralmente. E aí é como se ele torcesse ali, e aí o que acontece? O animal pode começar a vomitar, ele pode começar a ficar muito caído, jogado, assim, tipo molenga, e com dor na barriga. Geralmente isso causa muita dor na barriga. A barriga pode começar a ficar estufada, cheia de gás, assim, tá? Aumenta o volume da barriguinha, né? Pode começar a aumentar o volume. O animal pode chegar a ficar, quando já tá mais grave ainda, começar a ficar com dificuldade de respirar, tá? Então, isso é realmente uma situação grave. Por quê? Porque torção gástrica nesses animais de grande porte é questão de horas pra gente, às vezes, perder um paciente com torção gástrica. Torção gástrica é um animal que chegou na emergência porque tá mal. Ele chegou na emergência, ele já vai direto praticamente pra cirurgia, tá? A gente faz os exames, né? Faz o diagnóstico, tudo, mas viu que é torção, aí a gente já indica a cirurgia na hora, tá? Porque é uma coisa que aí, o que tem que fazer? Tem que distorcer aquele estômago, tá? Começa a causar uma síndrome de perfusão total, e aí o animal fica mal, assim, em questão de horas, tá? E aí o animal pode morrer, realmente, se não tratado na hora isso, ele pode morrer ali em algumas horas, tá? Então, isso aí a gente tem que ficar atento. Isso, geralmente, tá uma coisa que a gente tem que ficar atento para esses animais, né? De grande porte, né? Que são grandes. A gente tem que tomar cuidado com relação à questão de, às vezes, comer e brincar. Não é indicado, tá? Por quê? Porque aí aumenta a chance de isso torcer, tá? Uma outra coisa que não é indicado, comer rápido também. Então, comer rápido de uma vez, não pode, não é indicado, e comer uma quantidade grande. Então, quantidade grande e rápido de uma vez, aí não é indicado a gente dar para esses cães grandes, tá bom?
e aí, ou comer e aí fazer um exercício também não é indicado, por quê? Porque aí tem mais risco aí de torcer esse estômago, tá bom? Então, comer grande quantidade, comer e brincar, comer rápido também e brincar, ou comer, ou simplesmente só comer rápido, tá bom? Então, não é indicado, é melhor a gente dividir em várias porções aí, tá bom? Então, essa é uma das coisas que aí é uma emergência, tá? Que é grave mesmo. Filhote com vômito, o que a gente tem que tomar cuidado? Detalhe do filhote, a minha internet que caiu, será? Repito, a parte da comida caiu aqui pra vocês? Então, vamos lá. A parte da comida dos cachorros, né? Então, qual que é a relação geralmente da torção, né, gástrica com a comida? Geralmente acontece em cachorros grandes, então a gente tem que tomar cuidado para não dar comida, uma quantidade grande de comida, tá? Então, pequenas porções, por quê? Porque se o estômago fica muito cheio do cachorro de grande porte, tem mais chance de torcer, tá? Então, por isso, não é bom dar uma quantidade grande de uma vez, tá? Outra coisa, comer e brincar, tá? Brincar, daí ele vai lá, fica todo agitado, comeu e vai brincar. Tem chance maior de torcer, tá? Então, não é indicado aí fazer isso, principalmente cachorro. Torção é mais cachorro de grande porte, tá? Comer, desculpa, e brincar. Então, não é interessante aí a gente fazer isso, tá bom? Outra coisa, a questão de comer rápido, tá? Então, come rápido e estufa muito rápido ali o estômago. Então, tem chance maior de torção também. Então, não é bom. Como que consegue perceber a torção? Então, a torção de estômago, né, que é essa coisa que eu falei que é uma emergência, principalmente para cão grande, eles podem começar aí com vômito, pode ter dor na barriga, né? Como começa a acumular gás, às vezes, na barriguinha. Então, o estômago começa a ficar dilatado, fica bem inchadinho, tá? E aí o animal, ele começa a ficar muito prostrado também, fica muito caído também. Então, uma coisa que a gente pode perceber aí se o cão tiver torção, tá? E outra coisa aqui, já num caso mais um pouquinho mais avançado, pode começar com dificuldade de respirar também. Então, se aconteceu de acontecer isso, de comer rápido, ou comer e brincar, e começar a ficar muito prostrado, ou ficar muito caído, ou dificuldade de respirar, ou a barriguinha muito estufada, inchada de gás e com dor, a gente tem que tomar cuidado, porque nesses animais de grande porte pode ser uma torção, tá bom? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aí, que a gente tá falando, que é do filhote. Então, o filhote, a gente tem que tomar cuidado em dobro, tá? Por quê? Porque filhote pode ser só um vômito, mas ele pode descompensar rápido, tá? Então, a gente tá falando, para quem entrou agora, a gente tá falando de situações que o animal apresenta vômito e pode ser uma coisa grave, tá? Filhote com vômito, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque filhote, principalmente filhote antes dos 3 meses, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, às vezes eles descompensam rápido, tá? O que é descompensar rápido? Às vezes, se eles ficam algum tempo sem se alimentar, algumas horas ali a mais, e tá vomitando, além de desidratar, né? Eles podem começar a cair a glicemia. O que é glicemia? É o açúcar do sangue. Então, o açúcar do sangue pode começar a cair. Então, o filhote, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se tá vomitando, não tá comendo, ele pode ali começar a ficar bem prostradinho. E isso, em filhote, pode significar, às vezes, glicemia baixa, tá? Então, começa a ficar lá meio molenguinha. Parece que tá meio semi-desmaiado, assim, né? Fica bem molezinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso com filhote, tá bom? Principalmente nenenzinhos, né? Filhotinhos mesmo, tá? A gente tem que tomar cuidado. Então, uma coisa que eu indico, filhote, mesmo que foi um vômito, 2 vômitos, eu peço pra não esperar. Então, se é filhotinho, principalmente depois de 3 meses, eu não indico ficar esperando, observando. Diferente do adulto, que às vezes a gente pode observar, ver como que ele vai ficar, né? Se vomitou alguma vez, tudo bem. Tudo bem não, né? Dá pra gente observar se comeu alguma coisa diferente, ok? Mas filhote, eu não indico ficar observando, não. Eu já indico, às vezes, já levar, tá? Porque é melhor, às vezes, filhote, como tem esse risco de descompensar rápido, é melhor a gente levar até a segurança que tá tudo bem, do que, às vezes, a gente levar tarde
tarde, digamos assim, que tem risco de estar com algum problema, com uma hipoglicemia, tá? Porque quando o animal chegar com a glicemia vai baixando, todos os órgãos precisam de glicose, que é açúcar, né? Tanto o cérebro, tanto o coração, e aí pode ter alguns problemas por causa de hipoglicemia, pode chegar a ter convulsão por causa de hipoglicemia, tá? Então aí, filhote, é melhor a gente não dar bobeira não, tá bom? Se é um pouquinho maior, tem uns 4 meses, um pouquinho mais, às vezes a gente até pode observar, né? Mas notou alguma coisinha de diferente, aí talvez já pensar em levar também, tá? Por que filhote a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado? Tanto por exemplo, questão de doença infecciosa, né? Então, por exemplo, filhote tem parvovirose, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma doença que causa vômito, causa diarreia, né? Então, filhote, a gente tem que tomar cuidado, a gente fica muito preocupado com essas doenças infecciosas, tá bom? Então, aí a gente tem que ficar meio atento aí com relação a isso nos filhotinhos, tá bom? E situações que o animal tá muito prostrado, outra situação que é interessante a gente levar, a situação que o animal tá muito prostrado, tanto em animal grande, tá? É importante a gente ficar aí atento, porque às vezes pode ficar muito prostrado, pode ser aí algum outro problema. Ou quando tiver muito triste, muito quietinho, muito jogado também, não esperar. Outra coisa que a gente não deve esperar é quando tem vômito com sangue, tá? Então, vomitou com sangue ou fez diarreia com sangue, não é bom ficar esperando também, tá? Daí já é bom levar, tá? Por quê? Se vomitou com sangue, diarreia com sangue, provavelmente ele não vai parar sozinho, tá? Então, daí tem que ver o que tá acontecendo e aí levar mesmo, tá? Então, essa daí é uma outra situação que aí já é interessante a gente não ficar esperando, tá? Até porque eu falei, às vezes, animal que come coisinhas diferentes que pode machucar lá o estômago, machucar o intestino também, que pode causar diarreia com sangue, né? Então, aí não é bom ficar esperando, tá, gente? Então, vamos lá. Acho que mais alguma coisa que a gente tinha pra falar? Acho que principalmente isso, então. Vocês ficaram com alguma dúvida aí com relação à questão dos vômitos, do que... vocês têm alguma pergunta aqui pra gente tá tirando a dúvida? Então, Carol, eu te consegui responder as suas perguntas que você tinha me feito aqui? Ficou claro aí? Vamos ver. Vamos ver. Não sei se a minha internet tá tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Acho que tá bem, né? Aqui. Tinha dado uma pausinha só. Vocês têm alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Acho que não. Deu pra responder a sua pergunta, então. Vamos lá. Então, tá, gente. Então, assim, evitar mesmo. Então, pra revisar aí um pouquinho, né? O que a gente falou, né? Principais causas dos vômitos em cães, a gente tem que ficar aí de olho, questão de comer coisas estranhas, né? Daí as principais coisas que a gente falou, carne temperada, evitar, pizza aí não dá, tá? Frutas cítricas, evitar também, então laranja, mexerica, tá evitando. Alimentos diferentes podem causar vômitos no geral, sim, né? Se tá vomitando, vomitou, comeu alguma coisa de estranho, vomitou, ok, a gente pode até observar. Agora, coisa de estranho que eu falo, né? Alguma comida de diferente, né? Agora, se comeu brinquedo, comeu alguma coisa diferente, daí já leva, tá bom? Já leva no veterinário mesmo. Outra coisa aí que a gente conversou também, que se tiver vômitos aí meio que esporádicos, uma vez por semana, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, não é normal, tá? Não é normal a gente tá vomitando aí 1, 2 vezes na semana, não é normal. Mesmo que de vez em quando, se a gente tá tendo esses vômitos, a gente vai, que nem eu falei, a gente vai no gastro, a gente vai investigar isso. No cachorro também não é normal tá vomitando aí com uma certa frequência, 1, 2, 3 vezes na semana, ou uma vez por mês, todo mês vomita, 2 vezes no mês vomita, não é normal também tá acontecendo isso, tá? Então aí a gente tem que investigar, tá? E buscar o que pode estar causando esse vômito, porque isso pode ser um problema crônico, uma gastrite, pode ser um problema da parte do intestino, se for tipo uma espuma branca, o vômito mesmo, assim, você diz? Bruno, vamos lá aqui. Se for tipo uma espuma branca, um vômito com espuma... Isso, mesmo que se for assim, não for necessariamente a ração, vomita ou um conteúdo meio líquido, transparente, né? Ou vomita mesmo
conteúdo um líquido meio amarelado, é bom a gente se tá com frequência, com frequência isso daí, é bom a gente ver. Às vezes tem animal que fica muito tempo em jejum, pode estar vomitando assim, não é interessante daí deixar muito tempo em jejum, por exemplo, tá dando comida a cada 5 horas, 4 horas, tá dando alguma coisinha para comer, ou até se conseguir com mais frequência também, né? A cada 3 horas, 4 horas tá dando alguma coisinha para comer. Se continuar assim com esses vômitos meio esporádicos assim, aí é interessante dar uma pesquisada, ver se não pode ser algum outro problema, uma gastrite crônica, alguma coisa, porque às vezes nem ser sempre algum problema lá no estômago, no intestino, nem sempre vai conseguir ver, ou na vesícula biliar, nem sempre vai conseguir ver no ultrassom. Às vezes não dá problema, não dá nenhuma alteração, nenhum problema no ultrassom, mas, por exemplo, às vezes vai fazer uma endoscopia, daí consegue ver alguma coisa lá dentro, né? Ou às vezes, que nem eu falei, tem problema de hipersensibilidade alimentar, que hoje em dia a gente tem ração específica pro sistema gastrointestinal, que é o estômago, o intestino, então a gente tem algumas rações específicas, ou às vezes dieta também, né, que pode estar mudando. Então, se tá vomitando sempre, a gente ou tem que investigar um pouquinho mais, a gente pensa também em mudança da dieta, né. Tem opções hoje, né, que é tanto de ração e quanto ali de alimentação, se for alimentação natural. Às vezes tem alimentos que podem causar uma hipersensibilidade. Opa, vamos lá. Deu aí uma travadinha, pronto, gente. Acho que voltou aqui, né? Eu acho que tá acabando o tempo quase, deixa eu ver aqui. Eu acho que daqui a pouco tá acabando o tempo, vamos lá. Então, acho que a gente não vai conseguir revisar o que a gente falou aqui, gente, tudo. A gente falou, né? Então, eu tava só revisando aqui o que a gente tinha falado lá no comecinho. Mas acho que não vai dar tempo da gente revisar aqui, que já tá acabando um tempinho, tá? Já vai dar 54 minutos. Mas vocês têm... Então, eu vou fazer o seguinte, não vou revisar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Que eu acho que não vai... Não vai aqui, Vocês têm mais alguma dúvida? Então, pode ser essa questão vômito, se tá vomitando direto, aí a gente tem que dar uma investigadinha, tá? Tem que investigar, tá pesquisando o que pode ser isso, né? Porque, como eu falei, pode ter várias causas de vômitos aí. Desde verminose pode causar só vômito e às vezes não diarreia. Então, aí tem bastante coisa que pode causar vômito, problema no fígado, às vezes alteração do rim. Então, aí a gente tem que investigar. Se é crônico, fica assim uma vez na semana ou com uma certa frequência, a gente tem que dar uma investigada, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode me mandar no particular também. Tiver alguma pergunta que, lembrei, deu uma dúvida aqui, pode estar me mandando também, tá bom? Aí a gente vê. Espero ter ajudado vocês aí, ter contribuído, tá? E que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigado, Carol. Adorei também, foi ótimo. Tá bom, gente? Então, espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Semana que vem, aí a gente tem uma live também. Vou colocar aqui umas perguntinhas, aí vocês me ajudam a escolher o tema da próxima live, tá bom? Então tá, a gente se vê por aí, então. Beijão e até mais.